Oi, em 1815 nós tivemos o fim da Era Napoleônica, né, e o início do Congresso de Viena, né, ou seja, após a derrota de Napoleão Bonaparte na Batalha de Waterloo, nós temos o fim, né, do período napoleônico, e a Europa se organiza no Congresso de Viena a partir do princípio da legitimidade monárquica, né, para tentar restaurar, né, o antigo regime que tinha sido completamente abalado pelas guerras napoleônicas e a Revolução Francesa. A ideia era fazer com que a Europa voltasse ao seu que era antes. Né? A gente sabe que o rei de Portugal, Dom João VI, estava aqui no Brasil, né, em função desse contexto de Napoleão Bonaparte. Como não tem mais esse contexto, né, para os portugueses não fazia mais sentido ele continuar aqui no Brasil, mas ele continuou. Né? Diferente do que todos os portugueses pensavam naquele momento, né, nesse mesmo ano, 1815, ao invés de voltar para Portugal, o que Dom João VI vai fazer? Vai elevar o Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarve. Significa que agora o Brasil não é mais uma colônia, o Brasil é um reino cujo rei é o mesmo, que é Dom João VI, de Portugal e Algarve. Então, imediatamente a isso, a gente pensa, por que o rei ficou aqui? Não querendo desprezar os encantos do Brasil, mas evidentemente que a permanência dele aqui tinha uma razão política para isso. Né? Era justamente tentar controlar um possível processo de independência do Brasil. A gente vai entender isso melhor mais para frente. A grande questão aqui é, quando ele fica aqui no Brasil e eleva o Brasil à categoria de Reino Unido, Portugal e Algarves, passa dessa maneira a poder participar melhor do Congresso de Viena, com um voto a mais, né? O voto de Portugal, de Algarve e agora do Brasil. E quando ele fica aqui, e evidentemente o fato do Brasil ser a capital do Império, nós vamos ter então, de maneira pragmática, uma montagem de toda uma máquina administrativa aqui no Brasil, de forma mais pragmática, algo que já acontecia antes, mas agora pragmático. Nós vamos ter a criação de uma porção de instituições administrativas, né? Ou seja, todo um aparato, né? Instituições administrativas, todo um aparato de Estado vai ser montado aqui nesse momento da história aqui, aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, né? Que é a capital do Império Português. Tudo bem? Além disso, mais duas coisas são estabelecidas nesse momento. Né? Primeiro, a devolução da Guiana francesa. Né? Dom João tinha invadido aquilo assim que chegou aqui no Brasil. França era inimiga, ele invadiu a Guiana Francesa, agora ele devolve para a França. E agora, aproveitando, né, da fragmentação do Império Colonial Espanhol, ele vai invadir e anexar a região da Cisplatina, onde hoje a gente tem o país Uruguai. Né? O Portugal sempre teve interesse naquela região, justamente que dava acesso à região do Prata, e agora também pertence ao Império Português, né? Ou seja, o Brasil vai até lá o Rio da Prata. Evidentemente que tudo isso, a permanência do rei aqui, né, vai gerar uma série de questionamentos no Brasil e em Portugal. No Brasil, nós vamos ter aqui a chamada Revolução Pernambucana. A Revolução Pernambucana que está acontecendo aqui no Brasil, também conhecida como Revolução dos Padres, porque tinha como líderes, né, o padre Miguelino, o padre João Ribeiro, Frei Caneca, que era padre também, né, e o Cipriano Barata. Essa revolução foi uma revolução de caráter separatista, né, pretendia ser a independência do Brasil, né, assim como a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, a Conjuração Fluminense, né, mas, ao contrário daquelas, essa aqui saiu do papel, chegou aí para a guerra. Gerou vários conflitos, foi bastante sangrenta, né, chegou a ter vários conflitos ali na região do Nordeste, tanto no litoral para o sertão do Nordeste, né, uma porção significativa do Nordeste foi tomada pela Revolução. Ela tinha um caráter totalmente lusofóbico, ou seja, era contra a presença dos portugueses aqui, né, o que faz a gente concluir que existe aqui a forja, né, a tentativa de forjar um nacionalismo brasileiro, né? Nada muito concreto, nada muito profundo, mas a ideia é assim, nós queremos um Brasil para os brasileiros, né? E também um caráter republicano. Pretendia-se uma república com, inclusive, tolerância religiosa. Não se falava abertamente aqui sobre questões populares, embora as ideias liberais, né? Ou seja, as ideias do liberalismo, que vão evidentemente inspirar essa república, né, podem levar a gente a concluir que existia aqui a iniciativa de uma participação popular. Mas não se falou abertamente sobre isso e também não se falou abertamente sobre a questão da escravidão. Okay?
Uma outra questão que merece destaque aqui é o fato da Revolução Pernambucana, embora tenha dado trabalho, ela foi massacrada, né? Ou seja, as tropas portuguesas, inclusive com a ajuda da Inglaterra, conseguiram evitar, né, a vitória dessa Revolução Pernambucana. Um outro questionamento vem de Portugal, a Revolução Liberal do Porto. A Revolução Liberal do Porto, né, como coloquei aqui, parte de Portugal, principalmente de uma burguesia liberal. Embora outros elementos, né, sociais também vão aderir às ideias do liberalismo, né? Mas uma burguesia liberal vai pegar em armas e tomar o poder ali em Portugal. E exigiam basicamente 3 coisas. Primeiro, a fundação de uma monarquia constitucional em Portugal, ou seja, Portugal agora não é mais um estado absolutista, né? O rei Dom João VI continuava sendo rei, mas agora submisso às cortes portuguesas e a uma constituição, né? Exigia-se a volta imediata da família real portuguesa, mais especificamente de Dom João VI, né? Para que ele jurasse essa constituição. E o que é mais interessante para a gente, exigia-se a imediata recolonização do Brasil. Era justamente o que Dom João mais temia. Porque ele sabia, estando aqui no Brasil, estando próximo da elite agrária brasileira, que a elite agrária brasileira não vai admitir, em hipótese alguma, essa recolonização, não vai admitir a volta do pacto colonial, a volta do exclusivo colonial. Então Dom João, né, se vê numa situação bastante complicada. Porque se ele não fizer aquilo que a Revolução Liberal estabelece, ele perde Portugal. Né? Ao mesmo tempo, se ele tentar recolonizar o Brasil, ele sabe que a elite agrária brasileira inicia um processo de independência que Portugal não vai ter força para evitar. Então, como resolver essa situação? Né? A solução dessa situação estava na figura de Dom Pedro. Quem era Dom Pedro? Uma figura carismática, amada pelo povo brasileiro, filho do Dom João VI, herdeiro do trono de Portugal. Dom João volta para Portugal. Dom João volta para Portugal, assina essa Constituição e tenta recolonizar o Brasil. Ao mesmo tempo, deixa o filho dele aqui como príncipe regente. Então, olha só, Dom Pedro fica no Brasil, ele que é herdeiro do trono de Portugal, do tradicional trono de Portugal, constrói uma aliança com a elite agrária brasileira e parece que esse cara, que é herdeiro do trono de Portugal, é quem vai liderar o nosso processo de independência.